Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Pantocrator. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome, pois és todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas. Te agradecemos pelo privilégio de estudar tua palavra e conhecer mais sobre teu caráter e teu amor. Pedimos que o teu Santo Espírito nos guie neste estudo, abrindo nossas mentes para compreender as verdades divinas e fortalecendo nossa fé em ti. Ajuda-nos a confiar plenamente no teu poder, sabendo que tudo o que fazes é justo e perfeito. Que essa reflexão transforme nossas vidas e nos aproxime ainda mais de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, falaremos sobre a onipotência de Deus e como esse atributo se manifesta ao longo da história sagrada. A palavra de Deus nos ensina que Ele é todo-poderoso e que sustenta o mundo pelo seu poder. Mas será que isso significa que Deus pode fazer absolutamente tudo? Há algo que Deus não possa fazer? Vamos explorar essa questão com base nas Escrituras. Ouça, Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Jeremias, capítulo 32, versículo 17 a 20. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O que essas passagens nos revelam sobre a soberania e o poder de Deus? A Bíblia nos revela que Deus é todo-poderoso. No termo grego, significa Pantocrator. O Apocalipse se refere a Deus dessa forma várias vezes. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste a ti o teu grande poder, e reinaste. Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Deus manifesta seu poder em inúmeros momentos da história bíblica. Desde a criação do mundo até a redenção dos pecadores, vemos seu poder sustentando tudo. No entanto, apesar de ser onipotente,
A Bíblia também ensina que há coisas que ele não pode fazer. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Isso significa que Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Ele não pode mentir. Números, capítulo 23, versículo 19. Não pode cometer injustiça. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. E não pode tolerar o pecado. Abacuque, capítulo 1, versículo 3. Um dos momentos mais impactantes que revelam essa realidade foi no Getsêmani. Quando Jesus orou ao Pai, ele disse, abre aspas, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Jesus reconheceu que para Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Mas algumas coisas não são compatíveis com sua justiça e seu plano de salvação. O Pai tinha o poder de livrar seu filho do sofrimento, mas não podia fazer isso, e ao mesmo tempo, salvar a humanidade. A redenção exigia o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. A onipotência de Deus não significa que ele pode fazer qualquer coisa imaginável, mas sim que ele pode fazer tudo o que for coerente com seu caráter e sua natureza. Ele é poderoso para criar, sustentar e redimir. Seu poder se manifesta de forma gloriosa e, ao mesmo tempo, em harmonia com sua justiça e amor. Hoje, vamos refletir sobre um texto do Espírito de profecia essencial para a compreensão do caráter de Deus e de seu plano de salvação. A relação entre a lei divina e a redenção dos pecadores. Para isso, tomaremos como base uma profunda afirmação encontrada no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 565, de Ellen G. White. Esta passagem destaca a justiça divina e o alto preço pago para a redenção da humanidade. O trecho em análise declara que, abre aspas, o Senhor não salva pecadores, anulando sua lei, que é o fundamento de seu governo no céu e na terra, fecha aspas. Essa sentença já nos introduz ao próprio caráter imutável da lei de Deus. Muitos, ao longo da história cristã, têm questionado se a graça anula a necessidade da obediência à lei. No entanto, a Escritura e os escritos inspirados são claros ao afirmar que a lei permanece como um padrão moral inalterável. O governo de Deus é estabelecido sobre princípios eternos, e a transgressão desses princípios constitui o pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Ellen White enfatiza que Deus é justo e que zela pela justiça. Isso significa que o pecado não pode ser simplesmente ignorado ou perdoado sem que haja uma satisfação para a justiça divina. A transgressão de sua lei, uma única vez que seja, no menor detalhe, é pecado. Com isso, vemos que Deus não relativiza o pecado, nem faz concessões em sua santidade. Cada ato de desobediência é significativo e traz consequências. A salvação, portanto, não ocorre à custa da lei. Deus não a anula para oferecer o perdão. O trecho nos lembra que, abre aspas, Deus não desobriga a guarda da lei e não anula o menor de seus mandamentos a fim de perdoar o pecado, fecha aspas. A lei continua a ser o padrão de justiça, e a solução para o dilema do pecado foi a entrega de Cristo na cruz. A redenção não veio por um simples decreto divino de absolvição, mas pelo mais alto sacrifício que poderia ser feito. Como o próprio texto afirma, abre aspas, essa santa lei não pôde ser mantida a um preço menor que a morte do Filho de Deus, fecha aspas. Querido ouvinte, essa reflexão nos convida a considerar a seriedade do pecado e o infinito amor de Deus. A cruz de Cristo é a maior evidência de que Deus leva a justiça a sério, mas também de que Ele nos ama com um amor incompreensível. A morte de Jesus não apenas confirma a imutabilidade da lei, mas também demonstra a profundidade da graça divina. Assim, nossa resposta a essa verdade não pode ser outra senão uma vida de obediência e gratidão. Se Cristo pagou um preço tão alto por nossa salvação, como poderíamos desprezar seus mandamentos?
Que possamos, pela graça de Deus, viver em harmonia com sua lei, não como um fardo, mas como uma expressão do nosso amor por aquele que nos redimiu. Que Ele nos dê forças para caminhar em seus caminhos e nos preparar para o dia glorioso de sua volta. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: amar a Deus, reserve um tempinho e ouça, Deus te abençoe. Até o próximo episódio.